que tudo esteja bem com você. Nesta aula, vamos resolver 5 situações-problemas sobre grandezas inversamente proporcionais, utilizando regra de 3 simples e retomando o conceito de razão e de proporção. Para fazer uma viagem, levamos em consideração 2 grandezas: velocidade do meio de transporte e tempo de viagem. Essas 2 grandezas são, considerando o meio de transporte, um carro, por exemplo, quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo para realizar a viagem. Então, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Para produzir 100 geladeiras, são necessários 20 operários trabalhando regularmente em 5 dias. Quantos dias serão necessários para produzir o mesmo número de geladeiras com 10 operários trabalhando no mesmo ritmo? Então, aqui a gente verifica que a quantidade de geladeiras permanece fixa. Portanto, temos 2 grandezas: a quantidade de operários e a quantidade de dias. São necessários 20 operários trabalhando regularmente 5 dias. Agora, com 10 operários, quantos dias serão necessários? Então, vamos fixar uma seta para cima ou para baixo, na parte que tem a incógnita. E aqui, então, vamos analisar. Se diminuir o número de operários, vamos precisar de mais dias para produzir a mesma quantidade de geladeiras. Portanto, se diminui aqui, aumenta aqui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. As setas terão que estar invertidas. Montando a proporção, 5 está para x, assim como, agora, como estas setas estão invertidas, nós vamos ter que inverter esta razão. Então, fica 10 para 20. E resolve a proporção normalmente. Podemos simplificar aqui, multiplicando o cruzado, 1 vezes o x e 2 vezes 5. Como a unidade de medida é dias, ou seja, a quantidade de dias, nós temos que, para produzir a mesma quantidade de geladeiras, só que diminuindo a quantidade de operários, precisou dobrar a quantidade de dias. Enquanto nesta grandeza foi dividido por 2, aqui foi multiplicado por 2. Edson conhece bem o seu carro e a rodovia que trafega. Sabe que em alguns trechos pode chegar à velocidade de 100 km por hora, mas em outros precisa manter a velocidade máxima a 80 km por hora. Ele sabe ainda que as leis de trânsito precisam ser respeitadas para a segurança de todos, inclusive da do motorista. Por isso, precisa se planejar com relação ao tempo que vai gastar nas viagens. Calcule você também qual o tempo que se gasta para percorrer um trajeto a 80 km por hora, sabendo-se que o mesmo trajeto pode ser percorrido em 6 horas à velocidade de 100 km por hora. Temos então uma regra de 3 simples, já que temos 2 grandezas, que é a velocidade e o tempo. Colocando primeiro a referência, temos 100 km por hora, é possível fazer a viagem em 6 horas. Agora, e com 80 km por hora, em quanto tempo é possível fazer
essa mesma viagem. Colocando a seta para cima ou para baixo, tanto faz. Então, se a velocidade diminui, o tempo, em decorrência, aumenta. Então, temos grandezas inversamente proporcionais. Montando a proporção 6 está para x, assim como, fazendo a inversão, 80 está para 100. Simplificando tudo por 10, esta razão 80 para 100, ficamos com 6 está para x, assim como 8 está para 10. Simplificando novamente tudo por 2, nós temos aqui 4 e aqui 5. Agora, já podemos também simplificar os numeradores, já que é uma equação, se mexermos aqui no primeiro membro, dividindo por 2, também temos que mexer no segundo membro, no numerador, dividindo por 2. Multiplicando de forma cruzada, temos 2 vezes o x igual a 5 vezes 3. Temos que x é igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é igual a 7,5. 7,5 horas. Então, 7 horas e meia. Observe a tabela que Laís fez com as quantidades de ganhadores de um sorteio de loteria e o valor do prêmio destinado a cada um dos possíveis ganhadores. Se o número de ganhadores for 200, o valor que cada um ganhará em reais será... Aqui a gente verifica, olha, que se aumentar o número de ganhadores de 2 for para 3, o que está acontecendo com o prêmio? O prêmio diminui, olha, de 1.800 vai para 1.200. Então, já percebemos que aqui nós temos uma situação de grandezas inversamente proporcionais. E outra coisa que a gente percebe, que quando dobra de 2 vai para 4, olha o que acontece. 1.800 vai para 900, ou seja, multiplica por 2, divide por 2. Então, nós temos uma razão de 2 para 1.800. 2 para 1.800, como são grandezas inversamente proporcionais, para descobrir a razão, eu vou dividir esse daqui por 2, para descobrir a razão que corresponde a um ganhador. Então, aqui eu multiplico por 2, ou seja, 3.600. Lembrando que a unidade de medida aqui é R$1.000. Então, se apenas uma pessoa ganha o prêmio, ela vai receber 3.600 vezes 1.000, ou seja, 3.600.000. Então, agora vamos fazer a montagem do exercício. Um ganhador vai receber 3.600 vezes R$1.000. Poderíamos direto utilizar uma dessas colunas para fazer a nossa referência. Eu coloquei para o cálculo ficar mais simples. Agora, e 200 ganhadores? Quanto receberá cada um? Colocando uma seta para cima ou para baixo, tanto faz. Então, nós já vimos que são grandezas inversamente proporcionais. Então, ficamos com o seguinte cálculo: 3.600 está para x, assim como 200 está para 1. Invertemos aqui, olha, 1 para 200, 200 para 1. E podemos dividir por 100, já que é uma equação. Mexemos aqui no numerador do primeiro membro
e no numerador do segundo membro. E também já podemos simplificar aqui, olha, dividindo por 2 e dividindo por 2. Ficamos com x vezes 1, que é igual a x, e 1 vez 18, que é 18. Então, não é 18 reais, e sim 18 vezes R$ 1.000. 18 vezes R$ 1.000, nós temos que a resposta é a letra B. Até a próxima aula.